Fortaleçamo-nos. Sejam fortalecidos no Senhor. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 10. Há muita gente que se julga forte nos recursos financeiros, que surgem e fogem, na posse de terras, que se transferem de dono, na beleza física, que brilha e passa, nos parentes importantes, que se transformam, na cultura da inteligência, que muitas vezes se engana, na popularidade, que conduz à desilusão, no poder político, que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusiva, que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos, à face das leis eternas, consegue sustentar-se, invulnerável, sob o domínio próprio. Somente quem sabe santificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Fortalecemo-nos, pois, no Senhor, e sigamos de alma erguida para a frente, na execução da tarefa do Divino Mestre, que o Divino Mestre nos confiou. A parte vai fazer leitura para a gente. Boa noite a todos, mais uma vez. Boa noite. Obrigada pela presença de todos, sejam bem-vindos. E nesse momento eu convido a todos que possamos fechar os nossos olhos, acalmar nossos corações, elevar nosso pensamento ao alto, para que possamos, primeiramente, agradecer ao Senhor Jesus pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, pela oportunidade que teremos de agora em diante, de aprendermos um pouco mais dos seus ensinamentos e pedir a Ele e aos amigos espirituais que possam abençoar e iluminar a nossa expositora da noite, para que ela possa transmitir a mensagem da melhor forma possível e que possamos ter sabedoria, serenidade e boa vontade para internalizar essa mensagem e, finalmente, nos tornarmos um pouco melhores, conseguimos e pedimos a Deus que continue nos fortificando que apesar das dificuldades, sabemos que se nos fortalecermos no Senhor, o fardo se torna um pouco mais leve. E são com essas vibrações e com esse pensamento que nós vamos dar início ao nosso estudo da noite, dando muito graças a Deus. Bom, hoje nós estamos recebendo a nossa companheira Lecine Miranda Teixeira, que é trabalhadora da Casa Espírita, e vem falar para a gente sobre o tema a gratidão, a qual eu passo a palavra, sinta-se à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Aqui é interessante, né? A gente chega e fica batendo papo aqui. Eu não vi todo mundo chegando assim, não. E o céu, as rosas, né? Apesar da chuva, não sei se é animado todo mundo, é sinal de que não são de açúcar, né? Nós vamos conversar sobre gratidão. Na prece que a nossa companheira fez, ela levou todo por esse lado da gratidão. E as nossas oportunidades de fazer prece, né, é exatamente esse treinamento mesmo de sentimento, de gratidão. Mas, do dia de hoje, o que nós podemos agradecer? Do dia de hoje. Temos alguma coisa especial para agradecer? Como temos? Muita coisa. O fato de a gente estar respirando o ar já é gratificante, né? Eu agradeço por ver a dona Rita chegando. Eu que agradeço a presença de vocês, que sempre Porque assim, quando nós começamos a fazer esse alinhavo dos assuntos, a respeito, quando vai aparecendo coisas, né, e situações que a gente nem percebe, a gente começa a perceber detalhes, até olhares que nos estimulam, alguma coisa que nos alerta, né? Então assim, a gente começa a somar, isso faz muito bem para nós. Então o que nós queremos dividir é isso, alguns pontos de reflexão que nos auxiliam ainda mais a perceber esses motivos de gratidão.
Jesus, quando nos ensinou a oração do Pai Nosso, ele começa, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Então, quer dizer, é uma condição, um sentimento de louvor. Mas para nós chegarmos a essa condição de louvar, e que às vezes nós começamos só nas palavras, a gente precisa entender sobre gratidão, sobre consciência, entendimento da providência divina, né? O fortalecimento da fé, e aí nós vamos chegar nessa condição de louvar de forma sincera, espontânea, e nós estamos nesse exercício. Então Jesus faz de uma forma tranquila, porque já conquistou e tem todo o entendimento de Deus como Pai, como providência divina, então Ele nos ensina. Mas na nossa condição nós vamos aos pouquinhos. E quais os benefícios de estar nessa condição da gratidão? Nós temos alguns benefícios. Nós vamos ver aqui tem um livro, porque o que nos chamou a atenção para esse tema foi um livro da Joana de Ângeles, que assim, nós começamos a ler, aí paramos em alguns pontos, aí volta lá no início e começa de novo. E aí não conseguimos ainda terminar o livro, porque sempre tem alguma coisa para a gente ficar refletindo, porque ela vai colocar dos nossos hábitos negativos que nós acumulamos durante a nossa trajetória e que nos tornamos viciados em não agradecer. E também em fazer algumas coisas querendo a gratidão dos outros. Como que nós já ouvimos ou já falamos até muitas vezes uma frase assim, não vou fazer nada para fulano não, ele não agradece nada. Mal agradecido. Ou então fala assim, você vai fazer para fulano, mas ele não fala nem muito obrigado para ninguém. Será que esse é o caminho para exercitar a gratidão? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da ingratidão dos filhos, né, vai falar dessa missão dos pais, dos adultos de cuidar de uma criança, de cuidar dos filhos, e que muitas vezes essa ingratidão tem lá na nossa caminhada do passado. Mas que, independente se vai ser grato ou não, nós temos que cumprir a nossa trajetória. Nós não podemos, eu não fiz porque ele não é grato. Isso não é desculpa, não serve, nem justifica. E ela coloca, então, alguns pontos desses nossos vícios de querer que o outro faça e a gente não. E nós anotamos alguns pontos que ela coloca, assim, em algumas páginas, que nos faz refletir bastante, assim, que o ingrato, ela fala do ingrato, padece de ansiedade. Ansiedade é o mal do momento, né? A gente estava conversando ainda há pouco, a ansiedade, a depressão, né? Então a gente pode entender com essa frase da Joana, que ela fala que o ingrato tem baixa estima, que ele tem medo dos enfrentamentos, que ele é portador de um complexo de inferioridade. Então quer dizer que nós podemos começar um exercício pequenininho que seja de ser grato, até para sair dessa faixa, né? Dessa ansiedade, dessas dificuldades, porque quando nós comentarmos aqui sobre uma passagem de Jesus, a gente vai ver que esse comportamento vai auxiliar a fortalecer a nossa fé, a confiança, a ter esperança no futuro. E ela vai dizer também em alguns trechos que o hábito de ser grato, pela sua repetição, quer dizer que é um exercício que nós vamos repetindo. A gratidão é uma virtude, todas as virtudes são conquistadas, e a gratidão é mais uma delas. E ela vai dizer que o hábito de ser grato pela sua repetição, que auxilia o equilíbrio do nosso corpo físico, auxilia o equilíbrio das funções físicas, né? Que vai nos auxiliar. Então nós temos 2 bons motivos para fazer exercício de gratidão, né? E o que vai trazer para nós de benefício Psicologia da Gratidão, da Joana de Ângeles, que ela comenta isso. E aí nós vamos citar aqui uma história do irmão X, lá do livro O Espírito da Verdade, que é a história de um pão. O livro O Espírito da Verdade são histórias que vêm comentando trechos do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse vem comentando o capítulo 10, o item 15, né? E vai contar a história do Barsabás, um tirano que ele desencarnou e ele buscou
no reino da morte, como diz irmão X, Humberto de Campos, reintegrar ao palácio que ele servira de residência. Então ele desencarnou, mas ficou vinculado à sua casa terrena. Então ele buscou aquilo que ele considerava que era um palácio, uma casa luxuosa, suntuosa, cheia de objetos de luxo, e ele então ficou ali agarrado naquela situação. Mas ele começa a perceber o comportamento dos seus familiares. Aí ele começa a ver a viúva magoada com o comportamento dele e que vai desfazendo de tudo porque ela não tem nenhum sentimento bom com aqueles materiais, né? Então ela vai vendendo, ela vende a casa, vende os adornos, vende os perfumes, vende os objetos, e ele viu então ele desencarnado, mas se sentindo dono ainda. Então quando saía um candelabro, saía um objeto, um vaso, ele foi ficando cada vez mais revoltado. E isso ele acompanhando o leilão então, das peças, e então ele percebeu os filhos também disputando e ainda reclamando que era pouco que tinha para dividir. Aí ele vai então procurar, ele fica muito triste porque ninguém lembra do seu nome, ninguém fala no nome dele, a não ser para reclamar que ainda era pouco aquele material. E ele então começa a buscar nas pessoas com quem ele conviveu e vai buscando na memória amigos, e aí ele não encontra, ele percebe que ele não teve muito essa vivência de amizade. Ele tentou buscar até os companheiros de infância. E o que ele percebe? Que até mesmo na infância, ele sempre prejudicou os coleguinhas. Então assim, ele não tinha uma boa ação ali junto com os amigos. Ele foi ficando cada vez mais triste. E ele vai vagueando no mundo espiritual e vai terminar numa região trevosa, porque pelos seus pensamentos, pela sua tristeza, pela sua condição, ele acaba se vendo numa região muito triste. E ele fica ali muito tempo e ouvindo as reclamações das pessoas que ele prejudicou, ele vai ficando triste, até que ele se entrega às lágrimas de tal modo que ele se sente até sem enxergar, ele sente como se tivesse perdido a visão. E nesse sofrimento, por muito tempo, ouvindo aquelas vozes que o acusava, ele aprendeu uma coisa. O que a gente aprende depois de um sofrimento todo desse? Porque a gente vai insistindo, vai lamentando do que perdeu, o que eu tinha, o que era meu, até que chega um momento que a gente faz alguma coisa. André Luiz fez isso quando a gente lê a obra dele, Nosso Lar. Ele foi numa situação de dificuldade no mundo espiritual, até que ele lembrou que a mãe dele ensinou ele a orar quando criança. Então ele se sentiu criança novamente e lembrou da mãe. Com Barçabás foi a mesma coisa. Depois de muito sofrimento, ele faz uma súplica, uma rogativa. Então ele vai pedir que uma direção, como ele já tinha percebido os seus erros, que ele não semeou nada de bom, e ele vai percebendo então que ele chega numa casa de preces e louvor, e ele percebe uma claridade, e ele então se dirige a quem estava na porta dessa casa, que era um ministro espiritual, e conversa com ele. Então, após ouvi-lo, essa pessoa fala para ele: cada fragmento luminoso que contemplas é uma prece de gratidão que subiu da terra. Então, depois de um tempo, sem perceber só a escuridão à volta dele, ele vai acompanhando aquela luz e percebe esse local todo iluminado. E é informado para ele que cada fragmento de uma prece de gratidão forma aquele luzeiro todo. E aí ele continua chorando e fala assim: ai de mim, eu jamais fiz o bem. Quer dizer, nada, não tem uma luzinha aí que se refere à minha pessoa. E o informante falou para ele: em verdade, trazes contigo grandes sinais de pranto e sangue, de doentes e viúvas e pessoas que você prejudicou, de velhinhos, de órfãos, indefesos, nos teus dias de invigilância e crueldade. Ele deixando claro também que esses dias de invigilância e crueldade passam, Nós amadurecemos, despertamos e vamos fazer novos caminhos. Entretanto, tem aqui, em teu crédito, uma oração de louvor. Tinha uma prece de louvor, porque senão ele não seria atraído para aquele local, Se ele não tivesse nem que seja um vínculo pequenininho, um pontinho ali,
né, ele não chegaria ali. E apontou uma acanhada estrela que brilhava à feição de pequenino disco solar. E esse instrutor vai falar para ele: há mais de 30 anos, deste um pão a uma criança e ela agradeceu ao Senhor da vida pelo pão que ela recebeu. Quando o instrutor fala, ele pergunta, buscando nas lembranças: seria o Jonaquim o enjeitado? Se ele deu o pão uma vez só, ele vai lembrar para quem que ele deu, né? Aí o instrutor confirma para ele: isso mesmo, segue a claridade do pão que deste, um dia por amor, e vai se livrar em definitivo do sofrimento nas trevas. Então, quer dizer, uma única vez que ele doou um pão, a gente imagina que nem deve ter sido um pão fresco, né? Não deve ter tido esse cuidado. Mas ele doou, ele pode até ter dado outras coisas, mas é a forma que doou. Ele olhou, é tanto que ele lembrou: seria o Jonaquim? Quer dizer, talvez seja a única pessoa que ele olhou, sensibilizou, foi esse menino. E ele chama ele de Jonaquim ou enjeitado, que ele deveria ser um órfão, né? E aí ele vai seguindo então aquela luz, aquele tênue raio de luz, que se desprendia daquela gota estelar, mas ao invés de se elevar às alturas, como ele imaginava, ele se viu numa humilde carpintaria na terra. E lá estava um homem de 40 anos, às voltas com a enxó, trabalhando uma madeira numa oficina. E era Jonaquim já com 40 anos de idade. E aí, como ele se identifica com Jonaquim, ele se envolve com ele, né? E depois de um ano, o carpinteiro recebe mais um filho na sua casa. Era o Barsabás voltando, e a única referência para preparar a reencarnação dele para o retorno foi essa caridade que ele fez lá na infância desse menino. E a gente vê na obra do André Luiz, no Nosso Lar, ele também vai perceber que as preces daquelas consultas que ele fez gratuita, e que ele nem fez, ele mesmo diz lá que às vezes por troça, para se livrar da pessoa, mas aqueles que foram gratos e oraram por ele, essa prece o auxiliou a encontrar o seu caminho espiritual. Então, quer dizer, as nossas pequenas atitudes que provocam gratidão no outro, elas nos servem de alento para a nossa caminhada. Mais um motivo para a gente fazer exercício, né? Tem uma mensagem que eu tenho procurado e não localizei novamente, porque eu vi essa mensagem numa agenda, já tem alguns anos, eu não localizo a agenda de que ano, não localizei mais. É de um rapaz que ele é uma dessas mensagens que vem para a família, e se eu não me engano foi o próprio Chico Xavier que recebeu. E que o rapaz, ele, apesar de ter conhecimento espírita, ele sofre o assédio, ele está passando por uma obsessão, e ele acaba aceitando a ideia de se matar. E ele então usa, né, de um revólver e comete o ato. E na carta que ele diz, ele vai falar do refrigério que ele sente, porque ele deixou anotado que ele gostaria de doar os seus órgãos. E a família doou as córneas, né? E a família que recebeu sempre o envolvia em preces de gratidão, em sentimento de gratidão. E ele, na sua mensagem, comenta que essa gratidão, essas preces, era o refrigério que ele sentia de fazer como se fosse um tampão naquela ferida que o incomodava tanto dele ter feito um ato contra a lei divina. Só que eu não localizei para dizer de qual livro que ela está, né? Porque nós ficamos encantados com a mensagem numa agenda e não localizamos qual é o livro, mas um dia nós ainda vamos achar. Quem sabe vocês acham ainda na minha frente essa mensagem, né? E aí a gente vê esses atos que vão auxiliando a nossa caminhada. E quantas outras histórias não tem dessas atitudes que vão auxiliando, né, na caminhada, a nossa trajetória. E aí, para pensar um pouquinho mais nessa condição, nós vamos pegar aqui do Evangelho, esse livro aqui, Jesus Terapeuta, o Cláudio Fajardo, ele vai trabalhando trechinhos do Evangelho, nos auxiliando. Tipo do Luz Imperecível, né? Que vai aos trechinhos. E ele vai fazer um comentário para nós vamos pegar só alguns trechos,
desse trecho da cura dos 10 leprosos. Sempre que a gente fala no sentimento de gratidão, a passagem de Jesus que nós lembramos mais rapidamente é essa, né? Que aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram os 10 limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar a glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então Cláudio Fajardo ele vai colocar detalhadamente sobre essa passagem. E ele vai destacar a passagem de que ele volta glorificando a Deus em voz alta. Então aquilo que nós falamos lá do aprendizado do louvor, né? Ao invés dele ir mostrar aos sacerdotes que ele estava limpo, ele retorna para agradecer. E Jesus realça porque ele era um samaritano, que era, vamos dizer assim, não era aceito pelos judeus e que era considerado errado nas suas atitudes. Eles tinham esse preconceito entre eles e se era samaritano, não levava a sério, não falava uns com os outros. E Jesus realça então esse samaritano, né? E o Cláudio Fajardo vem falar para nós dessa condição que ele faz, né? Voltou glorificando a Deus em voz alta. Ele diz que voltar é retornar. Essa expressão nos diz da volta dele para Jesus. Quer dizer, quando eles pedem para ser curado, eles já confiam em Jesus para fazer a cura. Então já tem a crença. Mas quando ele volta para o mestre para agradecer, ele está reconhecendo que o mestre oferece um caminho seguro. Então ele retorna para isso, que é que o mestre está superior, está numa faixa acima do que aquela que ele estava acostumado. E que seguir os seus ensinos é o mesmo que se propôs trabalhar na sua seara. É diferente quando nós nos sensibilizamos ou gostamos dos ensinos de Jesus, só gostamos de ler. Mas quando nós fazemos esse entendimento que ele fez de voltar para Jesus, então nós estamos na condição de que quero voltar e fazer alguma coisa também. Então aí aparecem os convites e as oportunidades. Glorificar não deve ser entendido como simples ato de agradecer ou louvar, mas como realizar a parte que cabe a cada um no ato da criação. Quer dizer, não é a fala, não é o falar, o agradecer na fala, mas é o agradecer nas atitudes. Esse louvar e glorificar nas atitudes. E aí nós vamos aos poucos aprendendo a glorificar. E aí outra questão que ele coloca aqui que no final ele vai dizer que a tua fé te salvou, né? Então significa também que se a gente voltar com essa consciência, confiando em Jesus e vendo em Jesus esse nosso caminho de salvação, essa condição de agradecer vai também fortalecer a nossa fé. Aí os nossos passos vão ficar mais firmes. E apesar das dificuldades, nós vamos perceber às vezes os buracos do caminho, nós vamos perceber como a gente pode caminhar sem muitos tropeços, isso tudo com esse aprendizado. Porque para agradecer, nós precisamos perceber o outro à nossa volta. Se a gente não percebe o outro, como que a gente vai agradecer? Nós vamos agradecer a natureza, a providência divina, sim. Mas nós não estamos aqui para aprender a conviver uns com os outros. Então, se nós estamos olhando uns pelos outros, e até um rapazinho que está saindo aqui na frente, aí nós vamos também, não só aprendendo a perceber a dificuldade do outro em que podemos ser úteis, mas também o que o outro faz por nós que nos faz bem, né? E aí tem muitas coisas à nossa volta que nós podemos
ir aprendendo no nosso dia a dia, né? A Amélia Rodrigues, vocês já ouviram alguma palestra do Divaldo que ele termina declamando o poema de gratidão? Tem o poema de gratidão da Amélia Rodrigues, e o Divaldo, quando ele fala, ele faz uma adaptação nas palavras, né? Para ficar um entendimento mais fácil e também com o seu sentimento, com o seu colorido. Mas o que ela coloca nesse poema que é tão longo? Né? Ela coloca gratidão por tudo. E quando ela coloca, porque ela começa dizendo: obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu janil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Então ela vai começar agradecendo pelo alimento, pela natureza, mas depois ela vai agradecendo pela visão, pela audição, pelas mãos, né? Mas ela vai fazendo um paralelo que o entendimento da doutrina e o Evangelho de Jesus nos ajuda a compreender, que ela faz um agradecimento pelas criaturas, pela condição que ela tem do corpo físico, mas também pelas criaturas que ela encontra, mesmo com as limitações. Porque nós olhamos às vezes o outro e nós colocamos, né, já também rotulamos que estão em dificuldade, mas muitas vezes a dificuldade é nossa que estamos olhando. Se ele está vindo com aquela necessidade, porque ele já preparou para a prova. Não é assim? Às vezes nós é que não preparamos ainda para a prova. E aí ela vai falar da importância daquele que estava vindo com a limitação da visão, seja para conquistar o progresso, para a sua evolução, ou para quitar débitos, para refazer caminhos. Né? Então ela vai... Quando que a gente para e olha para o outro e vai agradecer porque o outro está em dificuldade? Ou que nós estamos em dificuldade? E ela tem essa visão de olhar que as dificuldades aparentes de hoje que nós encontramos são processos de reajuste terminando, encerrando. Muitas vezes são criaturas que se fortaleceram e que vão quitar parte dos fatores num tempo menor. Né? E a gente às vezes fica ou parando para analisar o que ele fez no passado para estar vindo assim. É o nosso julgamento de sempre. Ou então a gente fica pensando duvidando do amor de Deus, duvidando da providência divina. Aí a gente lembra muito daquelas histórias lá do livro Ação e Reação, né? Que apesar de todos os nossos deslizes e da gravidade dos nossos atos, a misericórdia divina ainda nos dá a oportunidade de quitar suavemente. Então tudo isso que nós achamos que é muito grave, que é difícil, ainda são situações suavizadas. E a Amélia Rodrigues, ela consegue colocar isso nesse poema, que vale a pena vocês darem uma olhadinha, não só ouvir o Divaldo falando, mas ler o poema, como que ela coloca de uma forma poética, né? Todas essas dores, e vai falar assim do valorizar o ouvir a voz, ouvir uma canção, mas mesmo aquele que não tem condição de cantar, ele também está num processo de reajustamento e que em outra oportunidade ele vai poder ter novamente um corpo físico com essas condições. Está afinando, né, está melhorando as condições da próxima etapa reencarnatória. Né? E às vezes a gente tem muita dificuldade de perceber isso. Né? Ela agradece pelos que semeiam, pelas mãos que semeiam agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos da caridade e da solidariedade, mãos de adultos a deuses que ficam feridas, que enxugam lágrimas de dores sofridas. Então agradecer por aqueles que já fazem alguma coisa pelos seus irmãos. E nós agradecemos muito por esses vultos que passaram e que deixaram o ensinamento, né? Todos esses que estão na codificação, pelos os apóstolos de Jesus, por aqueles anônimos que auxiliaram a divulgar a Boa Nova, pelo trabalho de Paulo. E falando em Paulo, se a gente observar
nas cartas dele, quantas vezes ele se refere à gratidão? Ao bom ânimo e à gratidão. Aqui um trechinho da carta de Paulo aos Efésios. Dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está colocando lá para os Efésios, né? E Emmanuel vai dizer que muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. Entretanto, basta leve reflexão para que venhamos a reconhecer a função renovadora do sofrimento. Aí ele vai fazer alguns comentários sobre várias dificuldades financeiras, na saúde, nos recursos, a deserção de amigo, e ele vai falar, não te confies a aparência, louva o céu azul que te imprime euforia ao pensamento, mas agradece também a nuvem que te garante a chuva, o mensageiro do pão. Mesmo que não entendas de prontos desígnios da providência divina, recebe a proveção como sendo melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã. E ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Quer dizer, mesmo sem entender, vamos agradecer a Deus pelas oportunidades. E ainda num outro trecho, esse foi no Palavras de Vida Eterna que Emmanuel faz o comentário. E do Bênção de Paz, um trechinho da carta de Paulo aos Coríntios, porque eu sou o menor dos apóstolos. E ele vai dizer, agradecendo, de perceber que a capacidade dele é pouca, que ele é o menor dos apóstolos. Mas ele termina o trecho dizendo, dos servidores do Senhor, sei que sou o menor e o mais endividado perante a lei, mas com a graça de Deus eu sou o que sou. Quer dizer, graças a Deus, ele percebeu o caminho reto para seguir. E ele foi incansável na divulgação, em preparar jovens, preparar criaturas para divulgar o Evangelho de Jesus, fazer essa tradução do Evangelho para aqueles povos, saindo daquele núcleo pequeno que era dos discípulos, né, daquele pequeno grupo, e graças a essa divulgação chegou, né, para o mundo inteiro o Evangelho. Então, nas cartas de Paulo, ele vem falar também dessa gratidão, da importância da gratidão. Nós encontramos aqui nesse livro, o livro chama Abençoa Sempre. E para louvar, abençoar, nós precisamos aprender a agradecer. E tem um trecho aqui que ele vai falar assim de dádivas ocultas. Então, são situações que a gente não percebe. Aí vai falar da caridade oculta que equilibra por amor da providência divina e que a gente não pode deixar de auxiliar, não repousar nesses auxílios para que a gente não perca no labirinto da ingratidão. Porque a gente perde a oportunidade de conviver com o outro e de exercitar essa ajuda uns aos outros, que a gente pode cair nesse labirinto da ingratidão. Então está dizendo para nós que ser ingrato pode piorar a nossa caminhada. Às vezes os nossos passos hoje difíceis é por esse tempo todo que a gente não exercitou a gratidão. Aí ele vai dizer que desde o alicerce do templo da carne, em que te refugias, quer dizer, pensando nas funções do nosso corpo, o Senhor nos ampara de 1000 modos. Tem até uma história também do irmão X, ou do Hilário Silva, que vai falar da conta da vida, né? Do rapaz que estava para fazer 18 anos, e a mãe dele estava muito preocupada, porque ele estava chegando o aniversário do filho, e por mais que ela aconselhasse, estimulasse ele à disciplina, ao trabalho, às boas obras, ele estava sempre esquivando e sempre levando a vida na maré mansa. Ela muito preocupada, ele estava prestes a fazer 18 anos, então ela faz uma prece comovida, pedindo que iluminasse o caminho do filho. O que acontece com ele? Ele dorme e sonha com um amigo espiritual, mas que apresenta para ele uma conta enorme, a conta da vida dele. Mostra para ele tudo que foi gasto com ele até ele chegar aos 18 anos. Quantos ovos, quantos copos d'água, quantos litros de leite, quantos pés de alface, tudo que ele consumiu até os 18 anos. Aí ele ficou apavorado, né, com aquilo tudo e começou a pensar de onde vem tudo isso. Aí ele pensou nas pessoas que estavam à volta, nos animais que oferecem também para nós essa condição, no empenho das pessoas. E ele acorda muito disposto a mudar de vida. E a história dele nos ajuda também. E na nossa caminhada, a gente
ou quando eu perguntei assim, o que nós podemos agradecer hoje? Né? Muitas vezes a gente não tem noção de quantas pessoas se ocuparam com o alimento que chegou na nossa mesa. Aí a gente pode pensar assim, mas as pessoas se ocuparam porque recebem um salário para isso. Não é? Agora, nós também já sabemos que se todos fizerem o seu trabalho com sentimentos ruins, com reclamação, com queixa, esse alimento nos faria bem? Né? Não faria. Então, essa condição também de ser grato pelo trabalho, pelo salário, pela oportunidade, essa oportunidade de conviver com os companheiros no ambiente de trabalho, isso vai gerando um sentimento e uma energia que ela auxilia nessa caminhada. E apesar de todos os químicos que tem nos nossos alimentos, tudo que prejudica, será que essas vibrações não auxiliam também a repor? Então a gente vai pensando nisso, as pessoas fazem por causa do trabalho, mas elas todos doam um pouquinho de si mesmo nessa trajetória. Né? Conversando um pouquinho, um trechinho do Evangelho com as nossas companheiras lá da Casa Espírita, que vão na segunda-feira, que são considerados os convidados assistidos, aí ela comentou, ela falando até de um outro trecho, eu lembrei dela aqui agora, ela falando assim, nossa, Deus me livre, se o padeiro, o pão precisa ser amassado com força, mas Deus me livre se eu estivesse com raiva das pessoas, esse pão não ia fazer bem pra gente. Então a gente tem que agradecer e orar por essas pessoas que manuseiam esses alimentos, né? A roupa, o vestuário, seja o que for. Fala, o pão, eu já li, o oriental escreveu que o pão depende de 82 pessoas para ele chegar na nossa mesa. 82 mãos, né? Desde arar a terra, semear, colher, beneficiar, transportar, é tudo muito difícil, né? E agora eu não me imagino plantando trigo para fazer o pão para minha casa, né? Então eu tenho que ser grata a essas pessoas, né? E assim, como a gente vê na história, quando fala dos pães lá da época de Jesus, a gente fica imaginando, não é esse pãozinho gostoso que a gente conhece aqui, né? E Jesus foi reconhecido ao agradecer pelo alimento. Com os dois caminheiros da estrada de Damasco. Qual o momento que eles reconheceram Jesus? Jesus estava com eles o caminho todo. Mas na hora que ele parte o pão e agradece, então, quer dizer, deixando para nós a lição da gratidão pelo alimento. E quando nós agradecemos pelo alimento, nós estamos envolvendo toda essa, né, essas pessoas, essas situações, essa caminhada. E isso vai formando uma vibração muito positiva à nossa volta. Estou lembrando de hoje cedo, por ser feriado, padaria aberta, e o que eu comentei com o Zé hoje de manhã? Exatamente a alegria, o carinho com que ele me atendeu. Né? Então, vou colocar assim, está no feriado, está trabalhando e está atendendo com carinho e que fez a diferença para mim hoje. Né? Então, quando nós pensamos nas funções do nosso corpo físico, que Emmanuel tem várias páginas falando do corpo. No livro Terapêutico de Emergência tem uma página falando dessa máquina divina, que um órgão auxilia o outro e que é a nossa função cuidar dele e nós não cuidamos devidamente. Então vai dizer que desde o corpo que nos abriga, o Senhor está nos auxiliando de 1000 modos, que não há preço amoedado para o colo maternal. Mesmo quando a mãe não é uma mãe muito carinhosa, que é mais rude, que não sabe demonstrar esse carinho, ela está passando uma energia ali de vibração e de sustentação. Em que se plasma o corpo, não há retribuição humana com que possa solver as dívidas do berço, e nem existe o ouro terrestre capaz de redimir-te perante a mão carinhosa que te orientou os passos primeiros. Aí a gente vai pensar, quantas pessoas na nossa trajetória, contando tios, avós, e nós nem, às vezes não sabemos nem o nome, né? Nós não paramos para agradecer. E sem contar os amigos espirituais. Lá no livro Missionários da Luz, quando acompanhamos a reencarnação do Segismundo, quantos amigos estão sustentando a sua trajetória na reencarnação? Participando, Alexandre, por amizade, por gratidão
ao Segismundo e o que seria o pai dele, ele vai auxiliar, né? É um ato de gratidão. E aí vai fazendo essa corrente positiva que auxilia uns aos outros. Que toda experiência do mundo não é mais que um dilúvio da graça do céu, benfazejas e anônimas, assegurando de estabilidade e alegria, sem pagamento e sem propaganda. Então, nós recebemos sem cobrança, e que não há, tudo que a gente faça, por isso que nós vamos chegar na condição de aprender a louvar, porque não há um preço em moeda para a altura desse amor do Pai por nós. Aí ele vai citando alguns itens pra gente, que a gente pode ir agradecendo na nossa trajetória. A terra em que te apoias, né? A gente pensa assim, na nossa região, a facilidade, né, do plantio, da colheita, das flores, tem regiões que são mais difíceis. Mas mesmo os que estão reencarnados em regiões difíceis, é por necessidade. Há um benefício para isso. Nós costumamos brincar com um amigo nosso que sente muito frio. Muito frio mesmo. Aí ele fala assim, isso é um alerta para você fazer tudo de bem nessa trajetória, porque senão a próxima estão te avisando que vão mandar você para a Rússia, né? A gente brinca com ele, né? Porque eu só de imaginar eu ficar no inverno daquele, acho que eu já paraliso, mas eu não estou pronta ainda, mas tem alguns que estão, né? Para passar por essa situação e vencer. O aconchego do lar, os tesouros da escola, até mesmo quando o lar não seja aconchegante, a gente agradecer porque ele nos coloca para agir, não deixa a gente ficar parado, né? O ar que alimenta, né? Ele falou do ar, né? Quando ele falou de agradecer. O pão que nutre a mesa, nós já comentamos alguma coisa. A fonte que alivia, a gente só de pensar um pouquinho na água, como nós não tomamos a quantidade de água suficiente, mas como que nós sabemos a importância da água. O trabalho que te auxilia, o amigo que te abençoa. Aí está chamando a atenção para a gente não ficar reclamando dos incômodos dos dias, né? Porque até o que chega para nos incomodar faz parte da providência divina, que todos os valores reais não possuem preço na terra e que se dispõe a estender para nosso auxílio, né? Aí está falando também, sobretudo não cobres o imposto do reconhecimento a quem conduz a migalha do teu consolo. Quer dizer, quando nós cobramos do outro a gratidão, a gente não para pensar que o que a gente está oferecendo é migalha, né? Então a gente quer que o outro perceba o pouco que a gente está fazendo. E aí vai falar que não se esqueças assim que o universo é o eterno doar-se do nosso Pai. E que se esse anda a corrente divina do amor em seu fluxo, a pretexto de atender nossos inferiores caprichos, nada mais fazemos que impor ao organismo excelso da vida a cristalização da nossa própria sombra e fugindo da glória, né, do céu. Então ele está nos chamando a essa gratidão, a essa condição de abençoar. O livro chama Abençoa Sempre. Então, para a gente entrar nessa condição de abençoar, também estamos exercitando a gratidão. Às vezes esse abençoar é um pouco, na nossa geração, era obrigatório você pedir bênção para os mais velhos, para os pais, né? Mas a gente fazia isso de forma mecânica, automática. A gente não tem ideia da profundidade que é a questão da bênção, né? Que é envolver o outro nessas vibrações. E para nós terminarmos a reflexão, o Antônio vai distribuir aí uma mensagem, que é do Emmanuel, para que a gente leia juntos nesse exercício de gratidão. A mensagem chama Agradecemos, do livro Coragem. Esse livro Coragem é um companheirinho precioso, o próprio nome indica, né? Eles estão na mão de vez em quando, faz um bem danado. Então nós agradecemos também todas as obras, as pequenas mensagens que nos auxiliam. É uma prece que Emmanuel se dirige a Jesus, que está no livro Coragem, no capítulo 50, através da psicografia de Chico Xavier. E que diz assim: Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos. Essa consciência de que as dificuldades que enfrentamos foram criadas por nós mesmos. Isso é a maturidade.
o que foi curado dos 10 leprosos e voltou e fortalecendo a sua fé, ele vai levar uma vida nova, né? Porque ele vai mudar os seus atos e vai ter essa coragem de fazer novos caminhos e não acumular mais tantas dificuldades. Agradecemos pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abranda o coração. Agradecemos pela fé na imortalidade. A dimensão dessa fé na imortalidade, o quanto que ela clareia para nós, nos traz consolo, suaviza a nossa caminhada. Aí nós agradecemos pela bendita doutrina espírita, né, que traz para nós esse ensinamento, embora no Evangelho Jesus deixou sempre claro isso, mas a doutrina nos ajuda a compreender melhor. Agradecemos pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações. Agradecemos pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós. Nós pensamos nisso? Nos recursos nutrientes e curativos que trazemos em todos nós? Você está em pleno exercício de reflexão sobre isso, né? A gestação faz com que pense nisso em prol do outro. Mas esses recursos nós temos sempre, de alguma forma, né? Quando abraçamos, quando oramos pelos outros, quando essas ações que nós somos pontuando do outro texto, são colocar esses recursos em ação. Agradecemos pelo reconforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos aos outros. Agradecemos pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve. Também é um exercício difícil. Mas quando nós conseguimos discernir o que é útil, o que não serve, o que é necessário e o que é supérfluo, nós é um passo enorme. Trabalhando o desapego, trabalhando o que realmente é necessário, trabalhando o que não serve para mim e não serve para o outro, né? Agradecemos pelo amparo da afeição na qual nossas vidas se alimentam em permuta constante, que são os laços, né, de afeto, os amigos, a família, os amigos espirituais. Agradecemos pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a solução dos nossos problemas, porque a oração ela não tira os nossos problemas do caminho, ela nos faz ver soluções, fortalecer para enfrentar as situações. Na obra do André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, tem uma mãe de família que está passando por uma situação muito difícil. Ela está com a mãe dela muito doente, prestes a desencarnar. Ela tem 3 filhas e ela percebe o marido envolvido com outra mulher. E aí ela fica tão incomodada que ela consegue perceber até os pensamentos da outra envolvendo o marido. Então ela fica numa angústia, numa inquietação muito grande. Mas ela tem o hábito da prece no lar. Quando o marido está saindo de casa, ela pede a ele para ele voltar mais cedo, porque era o dia de fazer a prece no lar. Então, esse hábito abre espaço para uma amiga espiritual, Teotonilha, auxiliá-la. E ela vai desanimada com a situação, porque ele não consegue ficar em casa, mas a filha menor fala para ela, vamos orar. E ela, ali na prece, ela consegue se acalmar e ela está exausta, ela deita ao lado da mãe doente e adormece imediatamente. Aí ela é levada no plano espiritual, onde é orientada, a gente pensa assim, ela vai receber o quê? Carinho, atenção, né? Envolvimento, vamos passar a mão na cabeça dela, né? Eles não fazem isso, falam assim, olha, se você já tem um entendimento, você que tem que auxiliar o seu marido. E se alguém não auxiliá-lo, ele não vai perceber. Então, você que tem que fortalecer para auxiliá-lo. E conversa com ela falando dessa necessidade. Ela acorda outra pessoa, disposta, animada, e a mãe dela entra em processo de desencarnação. Ela percebe a influência do irmão que já havia desencarnado, envolvido com o alcoolismo, que a mãe está com perturbações por causa disso, e ela continua, a cada situação que ela vai percebendo, ela continua orando. E tem um momento que ela pensa assim, não sei de onde está vindo tanta força. Porque à medida que ela ia enfrentando e orando, ela continuava. A situação dela não melhorou materialmente. Muito pelo contrário, complicou, porque ela teve que enfrentar a situação da mãe desencarnando. Mas a fortaleza que ela se tornou por causa do hábito da prece faz com que ela enfrente com
tranquilidade e confiança. Agradecemos pela tranquilidade de consciência que ninguém nos pode subtrair. Agradecemos por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e amor, alegria e paz de que nos enriquece a existência. Ser bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos em infinita misericórdia, hoje para sempre. É claro que nós ainda não conseguimos chegar no sentimento e no entendimento que Emmanuel faz essa prece, né? Porque ele, com esse amor pelas criaturas, auxiliando a explicar o Evangelho através das obras, né, está além do nosso entendimento e do nosso sentimento. Mas a prece que ele faz nos comove e nos auxilia também a fazer a nossa caminhada. E nós, da nossa parte, nós agradecemos profundamente a essa casa que tantas vezes, no outro endereço também, né, nos acolheu e quantas vezes nós recebemos vibrações, né, de carinho e paz, e mesmo quando não estamos por aqui, dependendo da situação, a gente lembra, né? É impossível não lembrar da casa de Geraldo Mendonça quando nós estamos à volta com uvas, por exemplo, né? Aqui eu esqueci o nome dela, acerola, né? Quando a história dos nossos companheiros que iniciaram a casa, nós somos muito gratas à oportunidade de conviver com eles, né? Através deles nós conhecemos a história do Geraldo Mendonça, que é um chá de presta atenção para todos nós, né? Está desanimado? Vai ler O Gigante Deitado, vai ouvir a palestra dele no YouTube, né? Que aí a gente aprende a dar valor a essas nossas caminhadas. Então nós somos muito gratos por esse ambiente que nos envolve, pela oportunidade de convivência, agradecemos pela doutrina espírita e por todas as situações que nós vamos deparando pela vida e que nos auxilia a ser mais gratos e mais tranquilos. Que Jesus nos abençoe nessa trajetória. E se nós também agradecemos profundamente pelo estudo, pelas reflexões, com certeza vamos sair daqui observando um pouco mais tudo que a gente tem mesmo de agradecer. E são detalhezinhos que realmente às vezes passam desapercebidos, mas que sem eles fariam toda a diferença da nossa vida. Então vamos tentar realmente exercitar essa gratidão. E pedimos que você leve o nosso abraço fraterno para os seus familiares, para os trabalhadores da Casa Espírita. Pode ficar à vontade. Antes de passar para a nossa prece final, vou dar 3 recadinhos. Um deles, disponibilizar a AV, pode procurar Rosa, Leivaldo, qualquer um de nós para poder pegar alguma obra emprestada que está à disposição de todos vocês. Então é só nos procurar e ficar à vontade para poder levar os livros. Na segunda-feira, a Casa realiza um estudo sistematizado da doutrina espírita, que acontece às 20 horas, das 20 às 21, que é uma reunião de estudo bastante produtiva, descontraída, sem muita coisa. É realmente uma troca de ideias, que cada um coloca seu ponto de vista dentro das bases da doutrina, que auxilia muito também no entendimento. E o último recado, finalmente, é sobre a evangelização, que acontece 2 vezes no mês, toda segunda e quarta semana do mês, né, nas quintas-feiras. Então, a próxima evangelização, a próxima aula vai ser dia 22, na próxima quinta-feira. Quem puder trazer seus pequenos, nós ficaremos felizes com a presença deles também. E no mais, pedimos a todos que retornem às suas casas com muita paz e muita luz. Eu passo a palavra a Tia Rita fazer a prece final para a gente, por favor, com o passo coletivo. Queridos irmãos, encarnados e desencarnados que se encontram nesta casa. Antes de mais nada, queremos agradecer a presença de todos e dizer que estamos muito felizes com a participação de vocês nos trabalhos desta casa. Sendo assim, vamos procurar uma posição confortável na cadeira, apoiando os nossos pés no chão. Respirar profundamente, retendo o ar
soltando lentamente, inspirando e expirando. Vamos relaxar os nossos pés, as nossas pernas, nossos quadris, o abdômen, o nosso tórax, os braços, os ombros, a nossa face, pescoço, a nossa cabeça. Respirando, retendo o ar, soltando lentamente. Juntamente com este ar que estamos respirando, estamos preenchendo todo o nosso fenômeno de energia, de luz, que vai percorrendo com a nossa circulação todo o nosso organismo, abrangendo todas as nossas células, os nossos órgãos, vitalizando, energizando, transformando em energia de saúde, de força, para que possamos fazer esta nossa caminhada com mais coragem, mais disposição e mais gratidão por essa oportunidade. E neste momento está sendo derramada sobre as nossas cabeças, encarnados e desencarnados, vibrações de luz, de paz, de esperança, de resignação, de amor, de caridade para com os nossos semelhantes. E que esta luz, esta vibração higienize toda a nossa mente, retirando todos os pensamentos negativos, desagradáveis, de revolta, de desarmonia, que viemos carregando, mas que não precisamos mais carregar. E daqui para frente, somente pensamentos luminosos vai povoar nossa mente. E com todas essas energias, essas vibrações de paz, de luz, nós vamos rogar ao Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, os mentores desta casa, médicos, enfermeiros e trabalhadores da seara do bem, que levem estas energias de saúde, paz, bom ânimo, esperança aos nossos lares, nosso ambiente de trabalho, aos leitos de hospitais, os orfanatos, os asilos, aos cárceres, aos moradores de rua nesta noite chuvosa, que o amor de Jesus possa aquecê-los e confortá-los. Que chegue também aos lares onde têm seus pais desempregados, sem o recurso necessário para o sustento de sua família, que eles sejam assistidos e amparados pelo amor divino. Que cheguem estas vibrações aos lares onde têm seus filhos envolvidos no mundo do crime e da droga, que eles sejam amparados, energizados,
a vossa esperança e a vossa coragem para superar tamanhas dificuldades. Pedimos também a Deus Pai de misericórdia, o querido Mestre Jesus, que leve estas vibrações aos governantes do nosso país, para que eles tenham claridade, sabedoria e boa vontade para conduzir esta nação. Pedimos também, Mestre Jesus, que leve estas energias de paz, de esperança e de harmonia a todos os países que se encontram em guerra. Que seja estabelecida a paz entre eles. Pedimos também, Mestre Jesus, que fluidifique e emane esta água que se encontra sobre a mesa, para que todos que dela se servirem recebam o alívio necessário para seus males físicos, mentais e espirituais. Pedimos ainda mais, Mestre Jesus, por todos aqueles que têm seus nomes escritos no livro de oração, que todos sejam assistidos nas suas necessidades e recebam o amparo e a proteção. Por tudo isso, querido Mestre Jesus e amado Pai eterno, nós agradecemos. Nosso muito obrigado por tudo isso. Louvado seja Deus, que seja feita a vossa vontade.